Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, esse ele aqui é o Senhor Jesus, igualmente participou, ou seja, ele se fez gente como nós. Por isso ele é um sumo sacerdote capaz de se compadecer de cada um de nós. Disso igualmente ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Satanás tentou matar Jesus de todas as maneiras. Uma ocasião, depois dele pregar, o povo foi para cima dele e queria jogar ele de cima de um penhasco, de um precipício. Hoje, quando nós vamos a Israel, tem lá um local para a gente poder pregar de frente desse precipício. A Bíblia fala que ele se livrou deles. O diabo queria e achava que a vitória é a morte, porque essa é a arma do diabo. Mas por ocasião da última ceia, o Senhor fez uma aliança com o homem. E pelas cláusulas da aliança, tudo se torna em comum. Quando ele partiu o pão e bebeu o cálice, e assim deu a seus discípulos, naquele momento aqueles discípulos representavam todos nós. E o Senhor Jesus então pegou tudo que era nosso, para que hoje possamos ter tudo que é dele. Nosso era o pecado, dele era a justiça. Ele nos deu a sua justiça e levou para o Calvário o nosso pecado. Nossa era a maldição, dele é a bênção. Ele pegou a nossa maldição e se fez maldição no Calvário em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a você agora. Ele pegou o que também? Ele pegou a nossa doença. Ele, na verdade, morreu a nossa morte. Mas o que Satanás não sabia é que tudo da velha criação foi colocado na cruz. Então, o próprio poder do diabo foi lançado na cruz. E quando Cristo então entrou na morte, sim, porque ninguém o matou. Eu sei que você pensa que foram os judeus malvados que o mataram. Não, ninguém podia matá-lo. A morte é o salário do pecado, mas nele não havia pecado algum. Então ele não iria morrer, ele iria subir para o céu, simplesmente. Mas ele veio para morrer, mas ele não veio para ser assassinado, ele não foi morto por ninguém. Na cruz do Calvário, o autor da vida, com as suas mãos presas, com seus pés presos, entrou na morte, porque ele tinha esse poder. Ele entrou na morte para levar tudo isso com ele. E o que Satanás não sabia é que ele levou também a morte consigo, o poder do diabo consigo, e levou tudo para debaixo da condenação, a condenação do inferno. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia. Mas, enquanto ele estava lá, a palavra do Senhor diz que ele desceu ao inferno. Para quê? Para tomar das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte. Satanás tinha o poder da morte. Ele tinha, não tem mais. Ele ainda pode matar. Mas Jesus pisou na sua cabeça, diz a palavra de Deus, e tomou dele as chaves do inferno e da morte. Por isso hoje, o Senhor Jesus, ressurreto, tem toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. É Senhor de vivos e é Senhor de mortos. É Senhor sobre todas as coisas. E vai chegar o dia em que toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então você vai ver Hitler, você vai ver Mao Tse Tung, você vai ver Nero, você vai ver todos os tiranos da história curvando o joelho e abrindo a boca e declarando: Ele é o Senhor dos senhores. Mas a glória maior vai acontecer, porque o próprio Satanás, com a sua língua serpentina, vai ter que se curvar diante dele, não por vontade própria, nem por opção, mas pelo poder da redenção. Ele vai ter que se curvar, vai abrir a sua boca e vai declarar: Ele é o Senhor dos senhores.
Cristo então, Senhor Jesus, destruiu aquele que tem o poder da morte. Presta atenção, você não morre mais realmente. Jesus diz que quem crê nele, já passou da morte para a vida. Isso significa que você já tem uma outra vida. O seu corpo, que é a casa onde você vive aqui, ele vai passar. Mas você não vai de fato morrer. Você vai apenas ser transferido para a presença de Deus da glória. Amém, irmão? Você não deve falar em termos de morte. O Novo Testamento nunca diz que um crente morreu. Sempre diz, no máximo, que ele dormiu. Ok? Ainda que ele não está dormindo. Apenas o sono é um símbolo da nossa morte momentânea. Mas, na verdade, nós não morremos mais. A Bíblia fala, então, que o Senhor destruiu. Esse verbo destruir aqui não significa aniquilar. Não significa deixar de existir. Estão compreendendo, irmãos? Significa que ele desarmou. Ele tirou o poder. Entendeu? É como aquela serpente que antes picava e te envenenava. Mas agora ela pica, mas não tem poder mais nenhum sobre você. Então olha para cá. O diabo ainda pode matar? Pode, porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode matar mais um crente. Um crente ele não pode tocar. Eu não estou falando membro de igreja, ok? Estou falando de gente nascida de novo. Gente que recebeu o Espírito de Deus dentro de si. Que foi gerado pela divina semente. O diabo não toca você mais. Não existe esse negócio de crente nascido de novo, possesso. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Agora, lá fora eu não digo nada. Lá fora tem pessoas possessas. Lá fora tem pessoas que morrem antes da hora. Lá fora acontece de tudo. Ok? Mas sobre nós, aquele que antes tinha o poder da morte, foi destruído. E agora está debaixo dos pés da igreja. Amém, irmãos? Verso 15. Dessa maneira, Cristo, ao morrer na cruz, tirando o poder do diabo, poder da morte, ele livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha para cá. Aqui está dizendo que nós fomos livrados da escravidão. Quantos creem que foram livrados da escravidão? Você foi livrado. Qual que é a maneira como o diabo escraviza? O texto aqui explica como isso acontece. O diabo escraviza por meio do medo da morte. O medo da morte é a forma como o diabo subjuga as pessoas. Você sabe a origem de todo medo? Se você for tirando, decompondo, tirando todas as camadas do medo, você vai ver que em última análise, todo medo é medo da morte. Quando uma pessoa diz que tem medo de voar de avião, o que ela tem medo realmente? Da aeromoça envenenar ela com um sanduíche? Ela tem medo de quê? De ter um tarado lá dentro e atacar ela? Não, ela tem medo do avião cair e ela morrer. Então, não existe tal coisa como medo de voar de avião. O que existe é medo da morte. Ok? Medo da morte. Então, todo medo que paralisa, em última análise, é medo da morte. Por que você tem medo do amanhã? Sim, porque essa é outra maneira de falar ansiedade. É o medo do amanhã. Qual que é o seu medo? Seu medo é, vou perder o emprego, eu não vou ter como trabalhar. Se você for chegar ao extremo, você vai cair aonde? Eu vou morrer. Eu não vou ter como sustentar, eu não vou ter plano de saúde, vou ficar doente, não vou ter como resolver, e então eu vou morrer. Aí você fala, não, mas meu medo realmente é só de ficar desempregado. Não, na sua mente esse é o medo. Mas em última análise, é da morte o medo. Onde não há medo da morte, não há preocupação com amanhã. Está entendendo o que eu estou dizendo? Onde não há medo da morte, você é livre. Então a maneira como o diabo escraviza é com medo da morte. Qual que é o problema? O problema é que muitos crentes, sendo livres, ainda vivem como se fossem escravos. Por quê? Porque tem medo da morte, tem medo do futuro, tem medo de ficar doente.
Alguns têm medo de não perseverar, porque acreditam que a salvação depende dele, não é? Alguns têm medo de pecar, e o pecado dele, matar ele, levar ele à morte. Então muitos crentes, o diabo acaba controlando ele. Apesar de ser livre, tem tido uma experiência de servidão, uma experiência de escravidão. Pastor, mas não posso admitir isso. Como que o diabo faz isso? Muito bem, o diabo, ele segue uma lógica. Qual que é a porta, qual que é o espaço que o diabo encontra para produzir medo em você? Então tudo começa com a lei. A lei no Velho Testamento, ok? Então, lá em 2 Coríntios 3, projeta por favor, verso 6. 2 Coríntios 3, verso 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Todos nós somos ministros. Ele nos habilitou, você foi habilitado. Você é ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra faz o quê? Olha aí. Então o diabo tem um aliado. Qual que é o aliado do diabo? A lei. Porque a letra mata. Então, a lei foi dada para mostrar ao homem a sua condição, para fazer do homem transgressor, e assim ele clamar pelo Senhor. Mas a lei não foi dada para salvar o homem. A lei não tem poder de salvar o homem. A lei pode mostrar o pecado, mas não tem meios de libertar o homem do pecado. A lei mostra que o homem é culpado, mas não tem como justificá-lo. A lei é impotente. Por isso a lei mata. Por que a lei mata? Na verdade aqui está dizendo que a letra mata. O que quer dizer essa palavra letra aqui? Então, você pode entender letra como sendo esses caracteres pretos aí que estão no papel branco. São letras. Compõem uma palavra, ok? Você pode entender letra, portanto, aqui como sendo a palavra de Deus sem o Espírito. A palavra escrita sem a inspiração do Espírito. Isso também é verdade. Mas eu vou te dizer que há um outro sentido mais provável dessa palavra, que inclusive ainda existe em português. Por exemplo, quando você... Eu sei que alguns irmãos às vezes já ouviram falar disso, né? Você pode aplicar no Tesouro Nacional. Quando você aplica no Tesouro Nacional... O que o tesouro te dá? Letras. Olha que coisa. São chamadas de letras do Tesouro Nacional. LTN. Você aplica em letras do Tesouro Nacional. O que é uma letra do Tesouro Nacional? É o seguinte, você chega, eu não sei se você faz pessoalmente ou pela internet, mas você dá R$1.000 para o governo, e o governo te manda um papel escrito letra do Tesouro Nacional, com o valor de R$1.000, onde o governo se compromete a te pagar aquela dívida, tem um prazo e um juro. Então, você virou credor do governo, e o governo agora está devendo para você. Então, quem está o credor, ele tem uma letra. A letra, portanto, ela é o quê? Uma duplicata, uma promissória, entendeu? Que você agora tem contra aquela pessoa. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, raramente as pessoas leem nesse sentido. Mas é isso que está dizendo, olha. Somos ministros da nova aliança. A nova aliança não é da letra. O que é a letra? Duplicata, promissória, cobrança, dívida. Quantos estão compreendendo? Então, na nova aliança não há mais dívida. Por que não há mais dívida? Porque todas as dívidas foram pagas. Colossenses 2 diz que todo escrito de dívida é letra. Entendeu? Todo escrito de dívida contra você foi cancelado. Se no céu tinha lá promissórias contra você, todas estão carimbadas agora. Pago, PG, tem um X na frente. Não pode mais ser cobrado. Se você tem recebido cobrança, não vem do céu. Está entendendo? Essa irmãzinha, ou irmãozinho, não sei, que falou aqui que sente uma voz falando bem profundamente que ela é hipócrita. Essa voz não é voz de anjo, não é voz do Espírito, não procede de Deus, porque está te cobrando uma dívida que você não deve mais. Você tem que contar para ele agora. Está pago. Mostra o Calvário para ele, está pago. Amém, irmão? Então veja, mas quando
você aceita que tem a letra contra você? Então você fala, de fato eu devo. De fato eu devo. Quando você recusa crer no pagamento da cruz e diz que deve, essa duplicata, essa letra, essa promissória, diz a Bíblia, vai matar você. Mata você. E se o ministério da morte, olha como é que Paulo está chamando a lei. No verso 6 ele diz que fomos habilitados para ser ministro de uma nova aliança. Então ele diz que a nova aliança é um ministério do Espírito que dá vida. Mas o verso 7 ele diz que a lei é um ministério de morte. Meu Deus do céu. Por que ela é ministério de morte? Então, ela foi gravada com letras em... Presta atenção. Foi gravada com letras em pedras. Qual parte da lei que foi gravada em pedras? Os mandamentos. Paulo está dizendo que os mandamentos é uma duplicata contra você. É uma promissória contra você. Por isso que Paulo diz em Colossenses que também os mandamentos foram cravados na cruz. As ordenanças também foram cravadas na cruz, porque elas nos eram prejudiciais. Por que era prejudicial? Então diz, se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é a graça? Verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, presta atenção, olha como Paulo está chamando aqui a lei. Primeiro ele diz que é o ministério de morte, entendeu? É o ministério da letra, e agora ele fala que é o ministério da condenação. Então, vamos entender, como é que o diabo escraviza as pessoas, irmãos? Pelo medo. O ímpio vive debaixo de medo. O estresse que as pessoas vivem é por causa do medo. Ok? Como é que o diabo pode atacar um crente? Como é que ele pode trazer também um crente de novo debaixo de servidão? Se o crente aceitar que vive na lei e se relacionar com Deus com base no merecimento, ele vai sentir o quê? Condenação. Porque é a lei que produz morte. A única maneira do diabo despertar medo da morte em você é se você voltar a viver debaixo de condenação da lei. A única maneira que o diabo tem de levar o crente a ficar com medo da morte é se o crente voltar a viver pela lei do merecimento, que é condenação e que gera morte. Diretamente ele não pode. Mas em última análise, o que é a morte? A morte é o dia que todo homem vai prestar conta diante de Deus. Todo homem vai ter que comparecer diante de Deus, todo homem. Mas você, presta atenção, que crê no ministério do Espírito, no ministério da justiça e do perdão, que crê na nova aliança, você foi colocado dentro de Cristo. De maneira que quando Deus olha para você, Deus vê Cristo. A sua identidade agora é Cristo. Quando você ora em nome de Jesus, é como se o próprio Cristo orasse. Deus não pode rejeitar Cristo, por isso Ele aceita você, porque você está nele. Tudo que Deus fez em Cristo. O trabalho de Deus agora é pegar você e colocar dentro dele. Esse é o trabalho de Deus. E a sua parte é permanecer nele. Não saia da posição. Não resolva viver confiado no seu próprio mérito. Não, eu vivo confiado no mérito de Cristo. Eu estou em Cristo. Não confio na minha obediência, confio na obediência dele. Não confio na minha justiça, confio na justiça dele. Então, no dia que você partir e for se encontrar com o Senhor, você diz, João, você não precisa de ter medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque quando Deus olhar para você, Ele vai ver Cristo. E Ele vai ter que dizer para você, por causa de Cristo, seja bem-vindos. Ele vai abrir os portais da glória para você. Não haverá condenação para você. Mas e o ímpio? Como que ele vai fazer diante de Deus? Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso ele tem medo. Por isso ele odeia Deus. Por isso ele foge de Deus. Por isso ele condena Deus e justifica todo mundo.
Porque ele sabe que vai ter que comparecer. Essa é a base, a origem, a essência final do medo. É Deus. E é interessante porque Jesus morreu para nos salvar. Salvar de quê? De que você foi salvo? Da ira de Deus. É que tem irmãos que acham que foram salvos do diabo, que foram salvos do inferno. Claro que envolve isso também, mas em última análise, você foi salvo porque um dia você teria que comparecer diante dele. E Deus amou tanto você que ele falou, eles não podem vir aqui dessa maneira. É preciso que aconteça algo. Então Deus mesmo providenciou um meio para que quando você chegasse lá, você tivesse vestido do Cordeiro, vestido do Filho, e ele não tivesse outra alternativa a não ser aceitar você. Você está destinado para a glória. Você não precisa ter medo do futuro, porque o seu futuro é de glória. Você não tem que ter medo de coisa alguma. Você não tem que ter medo de avião, você não tem que ter medo de carro, né? Tem pessoas que não conseguem aprender a dirigir porque tem medo do trânsito. Você não tem que ter medo de nada. Eu sei que há muitos irmãos que ainda padecem debaixo de pânico. Preste atenção, o pânico é medo da morte também. Entende? Mas você não precisa de ter. Não precisa de ter. Algumas pessoas podem me ouvir e pensar que eu estou condenando. Não estou condenando. Estou te dando uma palavra de vida e esperança. Não precisa mais ter medo. Ah, pastor, é muito fácil falar só assim, não precisa. Não é assim dentro da gente. Eu sei que não. Por isso você precisa de ter a experiência do amor de Deus. Você precisa ter os seus olhos abertos para compreender com todos os santos qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus e ser tomado da plenitude de Deus. Não tem nada mais poderoso do que o amor de Deus. Esse é um dos seus propósitos de vida, é compreender esse amor. Muitos irmãos querem saber a cor das asas dos querubins. Presta atenção, não se prenda a curiosidades bíblicas, não se prenda a coisas secundárias, vá ao que interessa. Há uma mensagem para você, amado. Não importa quão fundo você foi no pecado, o Senhor Jesus foi mais fundo para buscar você. Não importa o tamanho da sua dívida, Ele pagou e sobrou. Não há mais cobrança contra você. Você pode chegar em paz diante de Deus. Quantos dizem amém? Amém? Mas é aí que entra o problema, pastor. Qual o problema? O problema é que muitos pastores e líderes me ouvem ou ouvem essa mensagem. E o que eles dizem? Perigosa essa mensagem. Esse negócio da graça, pecado tudo perdoado. Isso é o seguinte, vai produzir libertinagem. Os irmãos vão começar a fazer bagunça e fazer tudo quanto é coisa errada, porque agora está na graça. Então essas pessoas não entendem o amor de Deus. Não entendem o amor de Deus, porque eles vivem debaixo da letra o tempo inteiro. Vivem debaixo de condenação, escravizados por morte o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles não entendem, não percebem que o filho que sabe que é amado, ele quer agradar o pai. O filho que percebe o sacrifício que o pai está fazendo para ele estudar, ele não vai fazer bagunça, ele quer corresponder. O filho que está vendo a mãe, quantos irmãos já ouvi testemunho aqui, né, da mãe que era lavadeira, né, que lavava roupa para ele poder estudar. Ele se sentia mal de pensar em não estudar, porque ele viu, o amor da mãe era expresso no sacrifício dela. Esses filhos se tornam bons maridos, se tornam bons profissionais. Esses filhos têm mais facilidade de conhecer o amor de Deus, porque eles viram o amor dos pais. Agora, aquela criança que é criada na rua, sem pai e sem mãe, ela só experimenta rejeição, ela só experimenta preconceito, violência contra ela, abuso contra ela. Qual que é a reação dessa criança diante do mundo? Ela quer se comportar bem? Não, ela quer que o mundo exploda, porque o coração dela é cheio de ódio, porque ela não recebeu aceitação e amor. Ela vive debaixo de medo. Essas crianças que vivem na rua, elas vivem assustadas e amedrontadas, e o tempo inteiro elas são violentas. Por que são violentas? Porque nunca receberam, nunca tiveram. Elas vão fazer todas as atrocidades que você imaginar, porque não vale a pena coisa nenhuma.
Alguém vai dizer, pastor, mas eu conheço filhos de pais que dão tudo para eles, mas não dão o principal. Não dão o principal. Tem muitos pais que dão comida só, comida e dinheiro só, não dão presença, não dão atenção, não participam, não dão amor. Isso é uma coisa evidente. Esse filho que pensa que não é amado, ele vai usar droga, ele vai chutar os dias de prova, não está nem aí para o que vai acontecer no futuro. Ele não tem futuro, porque ele não tem ninguém para poder agradar. Mas olha aquele filho que teve uma mãe que sacrificou por ele. Ele não vira marginal. Está entendendo o que eu estou dizendo? O crente que sabe que é amado, ele quer corresponder a esse amor. E Deus generosamente dá para ele. E ele entende que não merece, mas Deus dá mais para ele. E ele fica constrangido com o amor de Deus. E pessoas ao redor dele invejam tanto que ele é abençoado. Ele nem entende porque é tão abençoado, mas ele se sente constrangido. Ele quer corresponder, ele não quer magoar, ele não quer ofender, entendeu? Ele não quer desonrar, pelo contrário, ele quer corresponder. Mas muitos acreditam que falar do amor de Deus é coisa de novo convertido. Você prega isso lá fora, na igreja não, tem que pregar a lei para equilibrar a graça. É isso que eles dizem. E como é que eles fazem isso? Ameaçando os crentes. Olha para cá. Eu disse para você que a maneira como o diabo, Hebreus 2, 14 e 15, a maneira como o diabo escraviza é através do... Então o medo é a estratégia satânica, concorda comigo? A maneira como o diabo manipula todo mundo é pelo medo. Todo tirano controla as pessoas pelo medo. O medo é a arma dos poderosos deste mundo. Medo. O diabo ameaça o tempo inteiro, porque é pelo medo que ele controla. Eu pergunto para você, Deus vai usar a mesma estratégia do diabo? Deus vai edificar a sua igreja através do medo? Ele vai produzir fidelidade em você pelo medo? Não. 1000 vezes não, irmãos. O medo é a estratégia do outro. O nosso Deus nunca vai atrair você pelo medo. Nunca. Nunca. Na verdade, Deus odeia o medo. O medo é o inimigo de Deus. Deus faz tudo para livrar você dele. Mas alguns pastores e líderes acreditam que tem que ter medo, porque eles acreditam que temor de Deus é medo de Deus. Não pode ser. Olha para cá. A sua tendência é odiar aquilo que você tem medo. Se você tem medo de cobra, você odeia as cobras, você não ama elas. Se você tem medo de uma pessoa, você odeia aquela pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Medo não produz amor. Mas o cristianismo é uma questão de amar. Mas antes de amar, de saber que é amado. Então o que esses pastores fazem? Ameaçam. Olha, você vai pecar. E quando você pecar, o seu pecado vai te achar. Você está achando que você pecou há 30 anos atrás, Deus esqueceu? Uma hora dessa você vai descobrir o que aconteceu. Então tem gente que está com medo de pecado que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Tem gente que tem certeza que ele vai colher no casamento o que ele semeou na solteirice. Tem gente que tem certeza que tudo que ele aprontou, alguma hora Deus vai vir cobrar dele. Então por que pregam isso? Porque não podem acreditar que toda a dívida foi paga. Não, alguma coisa tem que ficar. Não, está tudo pago. Não há nada contra você. Mas em última análise, filho, olha para cá. Todas as vezes que um líder prega condenação, em última análise ele está pregando o medo da morte. Invariavelmente, você deve estar pensando, pastor, mas aqui na apostila está falando, aqui na revista está falando sobre Ananias e Safira. Agora eu vou começar a pregação. Brincadeira. Invariavelmente, essas pessoas adoram jogar na minha cara Ananias e Safira. É, pastor, muito legal, muita graça, muita bondade, mas e Ananias e Safira? Ah, pastor, tá bom, então não tem mais, maldição, não tem mais condenação, mas e Ananias e Safira? Então não importa o que eu falo, tem alguém que me chega com Ananias e Safira. Ananias e Safira virou o herói deles. Eles amam esse texto da Bíblia.
Porque acreditam piamente que esse texto é uma prova irrefutável de que o que eu estou pregando é desequilibrado. É uma heresia. Não é algo de Deus. Então hoje eu quero ver se eu consigo desmontar esse argumento falso na sua mente. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então pega aí, Atos capítulo 5, verso 1. Atos 5, verso 1. A história de Ananias e Safira é só para dar medo da morte. É só para despertar medo da morte. Entretanto, certo homem, diga, certo homem. Não esqueça disso, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Quem que encheu o coração dele? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Depois a mulher dele entrou e aconteceu a mesma coisa. Muito bem, você tem aqui de fato uma situação parece inusitada. E você diz: pastor, esse negócio aqui, eu acho que a gente tem que avaliar bem. Esse pessoal estava trazendo oferta aqui no culto. Esse pessoal estava vindo aqui na hora da oferta. E eles estavam servindo a Deus com suas ofertas. Mas eu quero dizer para você que eu não creio que eles eram crentes. Portanto, eu não creio que essa passagem se aplica a você, que é crente, nascido de novo. Pastor, mas ela está na Bíblia. Sim, na Bíblia tem muitos tipos de passagens. Tem passagens prescritivas. É aquelas onde o apóstolo fala o que é que você deve ser, fazer e tudo mais. Tem passagens que são proclamativas, ou seja, elas proclamam o querigma, a mensagem do Evangelho, a obra salvadora de Cristo. Mas existem outras passagens na Bíblia que elas são só para nossa instrução. Não é para nós realmente. Ainda que os crentes às vezes não sabem disso e aplicam. Então, por exemplo, quando Jesus, lá em Mateus 22, ele fala para os fariseus: ai de vós, fariseus, sepulcros caiados, raça de víboras. Ele está falando para quem, irmãos? Ele está falando para os discípulos? É para os fariseus. Então, isso é para nós? Não, não é para você. Presta atenção, Jesus nunca chamou um discípulo dele de raça de víboras. Exceto Judas, que ele disse que era diabo. Por quê? Porque ele não era discípulo. Mas os outros 11 eram discípulos. Nunca são chamados de hipócritas. Nunca são chamados de sepulcros caiados. Mas aí, eu sei que tem muita boa intenção e sinceridade, mas é preciso também ter conhecimento, ter luz. Às vezes você vai numa igreja pentecostal e o profeta levanta no meio da congregação, e como ele é muito sério, ele é muito João Batista, qual a primeira coisa que ele fala? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não estou fugindo não tem mais ira sobre mim, eu fui salvo da ira. Eu fui salvo da ira. Quantos foram salvos da ira? Não estou fugindo de mais nada. Eu era de fato um pródigo fugitivo, mas ele me resgatou, eu voltei para casa. Sepulcros caiados, hipócritas. Presta atenção, esse profeta levanta, o povo ajoelha e treme. Porque ele diz: é Deus realmente falando na boca do profeta. E enche o coração de medo. Quando enche de medo, quem é que entra em cena? O diabo, porque o diabo escraviza pelo medo. Pelo medo. É o medo que o diabo usa para controlar, manietar, atar suas pernas para você não caminhar em Deus. Se esse Ananias era crente, nós temos aqui um problema teológico muito sério. Por quê? A Bíblia fala que um dia os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Presta atenção. Não trouxeram ela uma semana depois, não. Eles pegaram na hora, no flagra. Ela estava deitada com o sujeito. Ela chegou enrolada no lençol. Escorria coisas na coxa dela.
E ela chegou na presença do Senhor Jesus daquele jeito. E os fariseus falaram o quê? Mestre, Moisés manda apedrejar. O que o Senhor diz? E o Senhor pega e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O Senhor não dá moleza para hipócrita, realmente. Porque o Senhor poderia ter falado, por exemplo, para eles assim: gente, Moisés também falou de compaixão. Vocês não têm compaixão, não? Poderia ser que eles não jogassem a pedra. Mas eles iriam embora falando o quê para o discípulo do lado? Fala: você sabe, aquela mulher merecia morrer, mas hoje eu resolvi ter compaixão dela. E aumentar a justiça própria do cidadão. Mas o Senhor não deu moleza para eles. Se você não tem pecado, pode jogar. Entendeu? Claro, a palavra do Senhor, ela é muito poderosa. E os homens não escapam da sua palavra e dos seus olhos. Porque os olhos deles são chama de fogo. Onde ele olha, não há trevas. Imediatamente a luz se manifesta. Tomado pela consciência, foram embora. Ficou a mulher sozinha com ele. Essa é a cena mais chocante. Por quê? Porque ela traduz um dia ou outro da sua vida, em que você, no pecado, estava sozinho com ele. Qual que era a sua reação diante dele? Assustado? Pedir misericórdia? Não me condena, não? Não me mata, não? Todos nós, um dia, ou vários dias, ficamos sozinhos com ele, daquele jeito. Naquele dia, ele deu a resposta definitiva para nós. Onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela falou: nenhum, Senhor. Ele fala o quê? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Eu não te condeno. Essa é a frase do Salvador. Eu não te condeno. Mas Jesus disse que tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse pecado não se aplica a você. Crentes não cometem esse pecado. Muitos irmãos me procuram e falam: pastor, será que eu cometi esse pecado? Eu estava no culto orando e me veio cenas horrorosas na mente. Eu falei: eu até imagino o que foi. Nem quero imaginar, mas estou conseguindo. Então, é o seguinte: esse pecado também foi colocado na cruz. Você está perdoado. Vai, não peques mais. Entendeu? O diabo quer convencer alguns que cometeram blasfêmia. Mas olha, o que aconteceu com esse homem? Olha para cá. Será que podemos aplicar a mesma situação lá de João 8? Veja, Ananias chegou diante de Pedro. Pedro falou para ele: escuta, por que você fez isso? Mentiu para o Espírito Santo? Você, ficando com o dinheiro todo, é teu? Por que você resolveu dar a metade e falar que era tudo? Ananias teve chance de arrepender, irmãos? Teve chance de arrepender? Verso 5. Ouvindo as palavras, o que aconteceu com ele? Caiu morto. É assim que funciona? Não. Se fosse um filho, o que iria acontecer? Oh, apóstolo Pedro, eu pequei mesmo. Pequei, não queria, mas pequei. O que Pedro ia falar? Eu não te condeno. Vai, não peques mais. É isso que Pedro fala. Mas aqui Pedro não falou. Por quê? Porque é um exemplo de blasfêmia. Ah, mas esse cara estava na igreja. Presta atenção. Estar num culto da igreja não significa nada. Não é porque a pessoa vem aqui, frequenta e até gosta de ouvir a pregação que ela nasceu de novo. Então, às vezes, há muitos motivos para pessoas virem num culto. Você não está autorizado a julgar ninguém. Mas você precisa muito saber que isso aqui não é suficiente. Então, naquela época, tinha gente que não era crente junto com os crentes. E tem sido assim por 2000 anos. No meio dos crentes tem também um joio ali misturado. Então eu digo para você que ele não era crente. Como estão me acompanhando? Por quê? O segundo argumento. Porque a maneira como a Bíblia se refere a ele é verso 1, coloca por favor. É apenas dizendo: certo homem. Presta atenção. No livro de Atos, todas as vezes que fala de um crente, chama ele de discípulo. Ou, como no caso de Estevão, chama ele de homem cheio do Espírito. Ok? Então, os discípulos são identificados. A Bíblia fala que ele era discípulo.
Mas todas as vezes que fala de alguém que não era crente, chama ele apenas de homem. Vamos ver algumas referências? Não sei se está aí na sua revista, se tiver, você vai acompanhando. Atos 9, verso 10, fala de um outro Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então esse Ananias aqui, Deus mandou ele ir lá restaurar a visão de Paulo. Ele é chamado de discípulo, não é um homem, é um discípulo. Lá no capítulo 9, verso 36, Atos 9, 36, diz: havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Então, ela não é chamada de uma mulher. Lá não diz, havia uma mulher em Jope. Lá diz, em Jope tinha uma discípula. Depois, lá em Atos 16, verso 1, diz assim, Atos 16, 1. Chegou também a Derbe, Paulo chegou a Derbe e a Listra. E havia ali um homem, irmãos. Não, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, de pai grego. Timóteo é crente, então ele é chamado de discípulo. Amém? Lá em Atos 21, verso 16. Atos 21, 16. Diz assim: e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia. Olha, alguns dos discípulos vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre. Esse Minasson era um velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Então havia discípulos, discípulas e havia até velhos discípulos. Então todo crente em Atos é chamado de discípulo ou é chamado de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto isso, todas as vezes que se fala de alguém que não era crente, aí então ele é apenas um homem. Vamos ver algumas referências? Atos 8, verso 9, falando de Simão, o mágico, a Bíblia diz: ora, havia um certo homem chamado Simão. Está percebendo? Ele não é crente. Na verdade, ele é bem maligno. Ele é chamado de homem. Havia um certo homem que praticava mágica e iludia o povo de Samaria. Atos 10, verso 1, fala de Cornélio. Cornélio depois veio a se converter. Mas aqui ele está entrando em cena. Não tinha se convertido ainda. Olha como é que diz. Morava em Cesareia um homem, não era discípulo, era um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana. Ele era piedoso e era temente a Deus, e dava esmola, mas não era convertido. Apareceu um anjo para ele e falou: olha, você manda chamar Pedro, que Pedro vai explicar para você como ser salvo. Então ele não era crente ainda que era um ímpio que estava buscando a Deus, mas ainda não tinha se convertido. Então ele não é chamado de discípulo, ele é chamado apenas de um homem. Havia um homem em Cesareia. Mais um, Atos 14, verso 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, não é discípulo, aleijado, paralítico, desde o nascimento. Então preste atenção, esse cara aqui vai se converter também, como Cornélio, vai ser curado também. Mas aqui não tinha sido ainda. Então, enquanto ele não se converte, ele é chamado apenas de um homem. Ele é apenas um homem, não é um discípulo. Volta lá para Atos 5, verso 1. Quando a Bíblia vai falar de Ananias e Safira, ela diz: entretanto, certo homem, com a sua mulher. Significa que eles são descritos do mesmo jeito que os outros que não são crentes. Portanto, para mim, essa é uma evidência. Ok? Eu, no passado, cheguei a cogitar a possibilidade de que eles poderiam ser crentes derrotados. Mas hoje, eu descartei essa possibilidade por causa da maneira como eles são descritos. Ok? São descritos como pessoas que não eram convertidas. Por isso que Satanás tinha o poder para encher o coração dele. O seu coração é cheio do Espírito Santo de Deus. Compreendemos até aqui? Muito bem. Terceiro argumento. Terceiro argumento, eu preciso falar para você. Não dá para você definir doutrina baseada em significado de nomes. Mas os nomes têm significado na Bíblia. E isso é importante você saber. Não há nome que não tenha significado. Ok? Nós não temos acesso, às vezes, ao significado. Alguns aqui, líderes, já têm, já baixaram o aplicativo aí, né, do grego, do hebraico. Você tem acesso. Então, os nomes têm significado. Então, por exemplo, um exemplo só.
Eu acho bonito isso. Você vê Zacarias, que era casado com Isabel, e Deus deu para eles um filho, de maneira miraculosa, João, quando ela era velha também, semelhante a Sara. Agora, o significado dos nomes. Zacarias, todo nome que tem Iá, ou Ió, é porque tem o nome de Deus, Jeová, nele. Então, é Isaías, Zacarias, Malaquias, tudo isso tem Jeová no meio, ou pelo menos no fim do nome. Às vezes é no começo, ok? Também El ou Eli. Eli, por exemplo, Jesus na cruz clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli é Deus, ok? Deus, simplesmente. Mas a maneira de eles colocar no nome é apenas com El. Todo nome que tem El tem a palavra Deus. Então Ezequiel, Joel, Gabriel, Miguel, tem Deus na palavra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Zacarias significa o quê? Jeová se lembra. Jeová se lembra. Sua esposa, Isabel, o nome dela no original, Elishevet, significa o quê? Promessa de Deus. Promessa de Deus, aliança. E João, Yohanan. Io, te falei, significa Jeová. Hanan, de onde vem a palavra Ana também, significa graça. Ok? Então, João e Yohanan significa Jeová é gracioso, ou graça de Jeová. Quando você junta os três nomes, você tem a história acontecendo. Zacarias, Deus se lembra. Isabel, da sua promessa. E então enviou João a sua graça. Essa é a história do Evangelho, com três nomes. O mesmo acontece com relação ao nome Ananias. É interessante que Ananias tem o mesmo significado de João. Qual que é a diferença? É que João é Yohanan. O Io, né? Ou Iá, vem no começo do nome. Ananias é Hananiah. Significa que é o Iá no final. Mas o Hanan está ali. Então, João, Jeová é gracioso. Ananias é graça de Jeová. É o mesmo significado. É interessante porque lá em Atos 8, que eu li com os irmãos, acho que foi o primeiro versículo que eu li com vocês, Atos 9, verso 10. A palavra de Deus diz que Paulo teve um encontro com Deus, nesse encontro ele ficou cego. Deus então chama um discípulo chamado, qual o nome dele? Ananias, que significa o quê? Graça de Deus, graça de Jeová, graça de Deus. Deus mandou a graça para abrir os olhos de Paulo. A primeira coisa que Paulo viu, quando seus olhos foram abertos, foi Anania, a graça de Deus. Os olhos só são abertos por meio da graça de Deus. Só tem revelação quem recebe graça de Deus. Porque Paulo diz que a lei é um véu. O véu impede de ver, mas a graça abre os seus olhos. Você vê, nomes têm significado. Aí você fala, pastor, mas então, lá diz que era Ananias e Safira. Então, Ananias significa graça de Deus. Safira, se você for olhar no dicionário, é Safira mesmo. É uma palavra igual no original. Porque Safira é uma pedra. Mas naquela época também era chamado de lápis lazuli. Eu não sei quantos conhecem de mineralogia. É uma pedra azul. E, como o pastor Noel mencionou hoje, no Talmud, que é um livro de tradições hebraicas, ok? Não é a Bíblia, mas os religiosos dão mais valor nele às vezes. Ele diz que quando Deus escreveu a lei, as tábuas da lei eram feitas de lápis lazuli, ou seja, safira, porque elas eram azul profundo, para indicar que estavam vindo do céu. Então, se isso é assim, safira simboliza o que então? A lei. Então você tem Ananias, a graça de Deus, casado com Safira, a lei. O casamento da lei com a graça produz o quê? Morte. Produz morte. Por isso eles morreram.
Quando alguém resolve que precisa de equilibrar a graça de Deus, ele resolve colocar a lei no meio. Frequentemente eu ouço irmãos dizendo isso: pastor, tem que ter muito cuidado, porque pode ter gente que vai aproveitar da graça para fazer licenciosidade. É possível, não conheço ninguém, mas é possível. Judas diz isso, Judas 1, verso 4. Mas, olha para cá, não há nenhuma orientação apostólica que devemos voltar um pouquinho para a lei, para poder temperar a graça. Não. Quem de fato está na graça, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Você não tem que tentar passar lei para equilibrar a graça, porque quando você resolve colocar lei junto com graça, o resultado é morte. Hoje talvez você não vê pessoas caindo mortas para trás, mas você vê igrejas mortas. Muito barulho, mas não tem vida. Muito instrumento, muito som, mas não tem vida. Não há vida. Sabe o que eu louvo a Deus, a nossa igreja? É que eu chego aqui na frente, às vezes, um amém que eu falo, eu sinto vida de Deus fluindo. Eu não sei quantos sentem também. Às vezes, a gente faz uma oração, às vezes canta um cântico, eu sinto que começa a borbulhar entre nós. É vida de Deus. É vida de Deus. Por que há vida de Deus? Porque nós temos permanecido na posição correta, na posição de receber. Rejeitar todo medo que procede da lei, toda condenação que procede da lei, e desfrutarmos da liberdade dos filhos de Deus. Não tente misturar a graça com lei. Esse foi o problema dos Gálatas. Essa é a doença dos Gálatas. Eu preguei isso aqui há 4 anos atrás, não é? Você pode comprar o CD. A doença dos Gálatas é que eles pegaram um pouco da graça. Eles creram em Jesus como Salvador, mas depois resolveram se santificar pela lei. Presta atenção, a maior parte das igrejas hoje, legalistas, não são 100% legalistas. Dificilmente você vai encontrar uma igreja que prega só Moisés. Toda igreja, para se dizer evangélica, ela tem que crer que a salvação é de graça. Não envolve obra, penitência, não envolve nada, é só graça. Senão não é evangélico. Toda igreja evangélica crê que a salvação é de graça, é verdade ou não é? Qual que é o problema? A maioria delas crê que depois que é salvo, a coisa agora é por sua conta. Você foi salvo pela graça, mas agora se vira, meu filho. Espero que você consiga terminar para ser salvo. Porque eles também creem o seguinte: foi salvo pela graça, mas você mantém a salvação pela lei. Se você não mantiver a salvação, você vai perder ela lá na frente. Esse ensino gera morte, doença, escravidão. Muitos me perguntam, por que tem tanto crente no hospício? E é verdade. É verdade, tem muito crente doente da cabeça. Por quê? Porque a pregação da lei produz medo. O medo escraviza. O medo gera todo tipo de doença que você imaginar, inclusive na mente. É o medo que causa. O ensino da lei, misturado com a graça, gera morte, gera angústia, estresse, peso insuportável. E na vida de alguns, infelizmente, pode chegar até mesmo a produzir um desequilíbrio nele. Porque ele não consegue. Então não tente ser salvo pela graça e viver a vida cristã no seu braço, no braço da obediência da lei. Vamos viver do começo até o fim pela graça. Colossenses 2,6. Assim como você recebeu a Cristo, assim agora andai nele. Eu recebi pela graça, eu vou andar pela graça agora. Quantos têm paz hoje? Todo o medo da morte vai ser extirpado da sua vida em nome de Jesus. E você, quando ouvir alguém falando agora, o que você me faz, Ananias e Safira? Você vai dizer para ele, eu quero saber o que você vai me falar. Porque eu vou te dizer o seguinte, não me diz respeito. Isso não é para mim. Está escrito aqui como teste e prova para alguns, mas não é para mim. Eu já fui transportado para outro reino. Eu vivo noutra esfera. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. A vida de Deus transborda dentro de mim para a eternidade. Quantos testificam que é assim? Fique em pé onde você está. Vamos orar sobre isso.